Você já teve um conflito no trabalho que poderia ter sido evitado? Ou já reparou que algumas pessoas parecem sempre te irritar, mesmo sem nenhum motivo aparente? Hoje eu vou te contar um pouco mais sobre perfil comportamental. Para quê? Para reduzir conflitos, para melhorar resultados, tudo isso sem drama e sem desgaste desnecessário. Porque, gente, a gente sabe, né, que a maioria dos conflitos não acontece por falta de competência, mas sim por diferenças comportamentais e de comunicação. Então, se você não entende o seu jeito de agir ou o jeito de agir do outro, fica muito fácil de interpretar errado uma situação e aquilo gerar atrito. As pesquisas mostram que as equipes que conhecem os seus perfis comportamentais, elas têm muito mais produtividade, elas têm menos estresse e melhores resultados. Casais, né, na vida pessoal, casais que se conhecem melhor, se comunicam melhor, reduzem brigas e fortalecem o relacionamento. Relacionamentos pessoais e profissionais mais saudáveis, eles não são feitos de pessoas perfeitas, mas de pessoas que entendem as suas diferenças, as diferenças entre um e o outro. Então, existem várias ferramentas para mapear perfis comportamentais. Eu tenho outros vídeos aqui falando um pouco mais, trazendo detalhes de cada um desses perfis, mas a ideia principal é simples. Cada pessoa tende a agir de uma forma diferente diante de desafios e de situações do dia a dia. E, em geral, essas teorias dividem os seres humanos em 4 grupos. Alguns são analíticos, aqueles mais voltados para tarefas, considerados frios, gostam de dados e focam nos detalhes. Outros são mais diretos, são dominantes, vão direto ao ponto, são objetivos, determinados, focados em resultados rápidos. Outro perfil pode ser mais colaborativo, que são os estáveis, eles gostam de conversar com calma, pensam antes de agir e querem planejar tudo. Valorizam também muito a harmonia e o consenso. E tem também os últimos, que são os comunicadores, que são aqueles criativos, chamados de influentes, que preferem liberdade, são espontâneos e buscam sempre admiração. Saber identificar esses perfis ajuda a adaptar a forma de se comunicar, de se relacionar, de trabalhar com cada pessoa. Quando a gente entende essas diferenças em nós e nos outros, a comunicação ela melhora e os relacionamentos eles se tornam muito mais leves e conectados. Mas Carol, por onde começar? Gente, não tem segredo, né? Comece se conhecendo, reconhecendo o seu próprio perfil. E só lembrando uma coisa, não existe perfil melhor que o outro, tá? Todos os perfis têm pontos positivos, todos os perfis têm pontos negativos. Mas voltando aqui, então o primeiro passo é realmente você entender como que você age naturalmente, né? Você tende a agir rápido, analisar as coisas com mais calma, pedir opinião para os outros, você avalia todas as possibilidades, ou você busca uma solução diferente. Então você tem que começar a olhar para si, né? O que te motiva de verdade no dia a dia? É bater metas? É conquistar resultados? Ou é entender e planejar bem as coisas? Ou ajudar o outro? Se conectar com pessoas, né? É fazer algo de novo, algo diferente? O que te incomoda quando você trabalha ou com as pessoas que você convive? É a falta de resultado? É a falta de organização? É a falta de harmonia? É a falta de liberdade? Responder essas perguntas te deixa muito mais próximo de quem é você, né? Muito mais próximo do seu perfil e te ajuda a controlar as reações e a escolher a melhor conduta para aquela pessoa, para aquele momento. Depois de entender o seu perfil, aí você tem que começar a observar o perfil dos outros, né? Alguns você vai conviver com mais facilidade, né? Outros você vai ter que se esforçar um pouco mais. E aqui não é sobre mudar ninguém, mas é sobre entender como que cada pessoa pensa e como que cada pessoa age. Então, por exemplo, alguém mais analítico pode parecer lento, né? Mas, na verdade, essa pessoa só demora a agir porque está evitando erros. Já o mais assertivo pode parecer super impaciente. Por quê? Porque ele quer resultado, ele quer arriscar, né? Ele quer ir aprendendo ali no meio do caminho. Então, tem essas diferenças. O próximo passo é adaptar a sua comunicação. Então, se você entende seu perfil, o perfil do outro, você consegue mudar o jeito de falar ou de apresentar uma ideia de acordo com a pessoa que você está falando. E para finalizar, gente, conhecer perfil te ajuda a antecipar situações de conflitos. Então, quando você percebe as diferenças de comportamento, você consegue agir de forma a minimizar o atrito com cada pessoa. Olha só aqui um exemplo real. Uma líder, ela se estressava com o colaborador porque ele era muito analítico, porque ele demorava para entregar relatórios e parecia lento, né? Então, ela achava que ele era lento e pouco comprometido. Ao entender o perfil daquela pessoa, a líder percebeu que ele precisava apenas de mais informações e de clareza sobre as prioridades. Então, ela adaptou a comunicação, deu prazos realistas, delegou com mais objetividade.
E o resultado de tudo isso foi uma entrega mais rápida, sem tensão e um time muito mais colaborativo. Um outro exemplo agora, vida pessoal. Uma mulher que sempre se irritava com o parceiro. Por quê? Porque ele demorava para responder mensagem ou porque ele gastava muito tempo para decidir algo que para ela parecia muito simples. Então ela achava que aquilo poderia ser um desinteresse ou que ele estava sendo muito enrolado. Só que ao entender o perfil dele, ela percebeu que ele era apenas mais analítico e precisava de mais tempo para pensar antes de agir. Enquanto que ela era ali mais prática, mais imediatista e preferia, não queria considerar todas as opções. Então, quando ela percebeu isso, ela passou a respeitar e a comunicar com ele de forma muito mais clara. As discussões diminuíram, o relacionamento ficou muito mais leve e muito mais equilibrado. Agora eu quero saber, já identificou o seu perfil comportamental? Consegue reconhecer os perfis das pessoas com quem você mais se relaciona, as pessoas da sua volta? Se você quer mais conteúdo sobre esse assunto, não deixe de acompanhar o meu canal. E vamos juntos reduzir conflitos e aumentar resultados de forma inteligente e estratégica.